Graça e paz, amados irmãos. Vamos, neste domingo, meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos um pouco daquilo que Deus tem para falar conosco neste dia de domingo, dia do Senhor, em que os irmãos deverão, então, com suas famílias, reunirem-se e prestarem culto ao Senhor, louvando a Deus, buscando o Senhor, juntos e meditando na palavra. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Então, Josué, capítulo de número 3, do versículo 1 até o 17. Pois bem, assim nos diz a palavra de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, então serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia. Deus abençoe assim a sua palavra. Amados irmãos, o povo de Israel, então, que havia saído do Egito anos antes, uma geração antes, havia sido tirado lá do Egito através das 10 pragas. Deus havia tirado o seu povo com mão poderosa lá do meio do Egito e das garras de Faraó. E este povo havia passado pelo Mar Vermelho, o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Mas toda aquela geração, a não ser Josué e Caleb, ficaram no deserto. A não ser esses dois, todos morreram no deserto.
e somente a nova geração, muitos dos quais não haviam presenciado aquele milagre no Jordão, agora estavam prestes a adentrar a terra de Canaã, a terra prometida. Eles atravessariam o rio Jordão e já se deparariam com a cidade de Jericó. E é interessante, amados irmãos, porque a cidade de Jericó era uma cidade muito bem fortificada. Os irmãos lembram-se aí, todos que ouvem um pouco das histórias bíblicas sabem a respeito dos muros de Jericó e a queda das muralhas de Jericó. Até cantamos músicas nos lembrando aí deste grande feito do Senhor. Então eles já de cara iriam enfrentar uma cidade muito bem guardada, uma cidade muito difícil de ser conquistada, dada a imponência de seus muros e a segurança que esses muros traziam à cidade. Mas antes de conquistar a cidade murada de Jericó, o povo tinha um outro desafio, eles tinham que passar o Rio Jordão. O Rio Jordão não era um rio qualquer, não era um pequeno rio, mas era um bom rio, um grande rio, e que nesta época em que eles ali estavam, era a época das cheias. Porque lá no Oriente Médio, nas terras de Israel, acontece um fenômeno muito interessante, porque quando as geleiras que estão nos montes, Monte Hermon e outros mais, elas vão derretendo, vão descendo, correndo e elas afluem então para o Rio Jordão. E quando está na época desse derretimento, o Rio Jordão ele enche e fica muito cheio. Quem já morou, viveu ou já viu um rio quando está cheio sabe o que é. Bom, nós aqui na cidade sabemos, né? Quando tem aquela chuva muito forte, que os rios começam a encher, pronto, alaga tudo. E não era diferente o Rio Jordão. E foi exatamente nesse momento de cheia que o povo de Israel precisava atravessar o Rio Jordão para depois ter um embate com a cidade de Jericó. E o povo para então antes de atravessar o Jordão, e aqui Deus dá uma ordem muito interessante ao povo através da vida de Josué. Josué agora que havia assumido a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés, porque Moisés havia sido impedido de entrar na terra prometida por Deus. Então, Josué está com o povo e o capítulo 3 exatamente vem nos falar sobre o que Deus fala a Josué. E Deus manda então que Josué prepare o povo, e Josué avisa o povo então dizendo, disse no versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Josué está anunciando ao povo, olha, preparem-se, estejam atentos e preparados, para que vocês possam ver o que Deus há de fazer no meio de vós. Amados irmãos, a situação deste povo, ela me faz lembrar muito a situação pela qual muitas vezes nós passamos em nossa vida e quem sabe estamos passando agora. Momento de um grande desafio. O povo estava diante de um rio e de grandes desafios que viriam pela frente. Nós muitas vezes nos deparamos, amados irmãos, na jornada da nossa vida, nos deparamos diante dos rios Jordões. Nos deparamos diante das cidades de Jericó. Nós nos deparamos com grandes obstáculos na nossa vida. São grandes desafios que se põem diante de nós. E eu quero, amados irmãos, analisar dois aspectos a respeito dessa vitória do povo de Deus sobre este desafio, que era atravessar o Rio Jordão. Como eles foram abençoados e como eles venceram esse desafio. E como nós hoje podemos colocar a nossa fé em ação e também sermos assim vitoriosos diante desses desafios que vêm sobre as nossas vidas e que muitas vezes estão diante de nós. Pois bem, amados irmãos, a primeira lição que eu quero aqui aprender com os irmãos, e ela exatamente é esse verso 5, Josué diz ao povo, santificai-vos hoje,
porque amanhã o Senhor vai operar no meio de vós. Amados e queridos irmãos, a santidade de vida é algo maravilhoso para nós, os cristãos, vivermos. A santificação, aqui no caso dos israelitas, era uma santificação cerimonial, em que todos os homens deveriam banhar-se e lavar as suas vestes, e também estarem sem ter nenhum tipo de relação sexual. Essa era a santificação cerimonial que o povo estava então ali sendo exortado a fazer. Mas e para nós hoje? Nós já não vivemos mais sobre esses rituais e sobre essas regras. Mas, amados irmãos, a Bíblia, ela nos leva, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos levar uma vida de santidade. Paulo, exortando a Timóteo, diz que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, ou seja, vivendo de maneira santa. Amados irmãos, a santidade é algo que deve ser buscado por todos nós, mas quando nos deparamos com grandes desafios, aí é preciso que nós reavaliemos a nossa vida e busquemos a santidade com mais intensidade. Todos os momentos são momentos de termos uma busca pela santidade, mas é interessante, irmãos, consagrarmos o nosso tempo, consagrarmos a nossa casa, consagrarmos a nossa vida, o nosso pensamento, consagrarmos o nosso corpo, consagrarmos os nossos ouvidos, nossa família, nosso trabalho, nosso estudo, enfim, santificarmos tudo ao Senhor. E aí aqui vai uma reflexão para nós. Como está a sua santidade hoje? Como está a sua vida de santidade? Como você está vivendo a sua vida nestes dias, que são dias tão desafiadores, dias em que estamos nos deparando aí com grandes rios diante de nós, grandes obstáculos, grandes dificuldades. Não é possível que diante dessas dificuldades todas que nós estamos passando, você fique inerte, você fique sem reação, você não reaja diante desses desafios. É preciso, e eu quero exortá-los, a buscarmos a nossa santificação, a nossa santidade, para que Deus possa ter liberdade para agir no nosso meio, para que o Senhor possa operar de maneira poderosa através das nossas vidas. Mas Deus só opera se houver santificação, santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amados irmãos, esse desafio, esse chamamento que Deus faz através de Josué vale para nós hoje. Precisamos santificar as nossas vidas. Eu não quero aqui ficar falando sobre regras, né? Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Mas os irmãos bem sabem que a santificação é buscar fazer a vontade do Senhor e deixar a nossa própria vontade. Aí eu pergunto aos irmãos, é preciso que nós reflitamos. As músicas que você tem ouvido são santas? Elas trazem santidade? Trazem santificação? Os filmes que nós vemos, assistimos, produzem alguma santificação na nossa vida? Os pensamentos que estão em nossa mente são santos? As roupas que usamos são roupas santas? Santas no sentido de decentes, santas no sentido de agradáveis ao Senhor, separadas para Deus. Aquilo que comemos, estamos santificando ao Senhor. O cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, sim. Cuidar da nossa saúde de alguma forma, também santificarmos ao Senhor o nosso corpo. Amados irmãos, como estamos cuidando da nossa santificação?
é importante observarmos o que a palavra de Deus nos ensina. A deixarmos nosso eu, as nossas vontades, nosso ego, a sermos crucificados com Cristo e já não mais vivemos nós, mas Cristo viver a nossa vida. Se queremos ver Deus agindo na nossa vida, se queremos ver Deus agindo na nossa família, se queremos ver Deus agindo na nossa vizinhança, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, nosso estado e neste mundo, é preciso buscarmos a santificação. Mas, amados irmãos, um segundo ensinamento que nós podemos aprender com esse texto, e que me chamou muito a atenção, saltou aos meus olhos, é de que o povo todo estava junto. E eles então param ali diante do Jordão, um grande desafio para eles. Afinal de contas, precisamos nos lembrar que eles não eram somente os homens guerreiros que estavam ali, mas eles estavam todo o povo. Os mais velhos, os novos, adolescentes, crianças, mulheres, bebês, animais, todos os bens deles, seus mantimentos, tudo que pertencia a eles, estava ali, precisava atravessar o Jordão. Então não eram só alguns homens que precisavam atravessar o rio, mas toda a comunidade de Israel. E é algo interessante, amados irmãos, porque a Bíblia aqui nesse trecho, ela nos relata que o povo todo estava parado ali diante do Jordão. Josué diz para eles se santificarem, porque Deus haveria de agir de maneira tremenda. E a ordem foi clara. Aqueles homens responsáveis por carregarem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, os irmãos bem sabem o que é, e sabem que ela simbolizava o trono de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Era dos objetos ali do templo, ou do tabernáculo, melhor dizendo, era o objeto mais sagrado nesse sentido, por causa daquilo que ele simbolizava. Então, Josué diz aos sacerdotes que eles deveriam pegar a arca, e a arca ia adiante. E o povo deveria manter uma distância de mais ou menos 900 metros, quase 1 quilômetro de distância da arca. E quando os sacerdotes pisassem na água, o rio iria ficar enxuto. Então, a Arca da Aliança ali, ela vai até o meio do rio, os sacerdotes estão ali, param no meio do rio e as águas param de correr. De alguma maneira, eu não sei como Deus fez isso, e para mim isso nem é tão importante como Deus fez. Se Deus de um modo espetacular fez parar a água, se foi algum obstáculo que Deus usou ali para que a água parasse, não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei, as águas pararam. E os sacerdotes ficaram ali no meio do Jordão, sem se molharem. E todo o povo de Israel começa a travessia. E é interessante nós notarmos, amados irmãos, que no verso 17, então, nós vamos ver aqui a conclusão dessa jornada, dizendo: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Todo o Israel. Amados irmãos, a segunda lição que podemos aprender é que diante dos desafios, nós precisamos nos unir mais. Muitos, diante das dificuldades, diante dos problemas, se espalham, ficam longe. Mas nós, Igreja de Jesus, precisamos, diante dos maiores desafios que enfrentarmos, precisamos estar mais e mais juntos, unidos. Ainda que agora ainda estejamos impedidos de nos reunir para cultuarmos ao Senhor, mas isso não significa que devemos estar distantes uns dos outros, não, pelo contrário. Agora é momento de estarmos mais próximos um na vida do outro. Agora é momento de partilharmos mais a nossa vida um com o outro. E há tantos meios de entrarmos em contato uns com os outros. Ainda que nós não possamos estar juntos na igreja,
ou mesmo não podemos ficar visitando uns aos outros, mas podemos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, podemos fazer uma ligação uns pelos outros. Então agora é um momento de grande desafio, e nos momentos de grande desafio o povo de Deus precisa estar juntos. Eu fico às vezes vendo, irmãos, o povo cristão, o povo evangélico brasileiro de modo geral, muitas vezes brigando, se dispersando um contra o outro, sendo que agora é momento de nos unirmos, mas especialmente nós, Igreja Batista do Jardim Anchieta, precisamos, amados irmãos, estarmos mais unidos, mais juntos, menos separados. Precisamos, amados irmãos, atravessar esse Jordão juntos, santificados, para contarmos com a presença de Deus à nossa frente, mas juntos. É interessante porque poderia separar em vários grupos e tentarem um atravessar aqui, outro ali, outro ir mais longe, tentar lugares melhores e atravessar aos poucos. Não. O povo atravessou todos juntos e no mesmo dia. Então as águas pararam, os sacerdotes ficaram parados no meio do Rio Jordão e o povo todo passou a pé enxuto. Ninguém se afogou, ninguém ficou atolado na lama, mas todos eles passaram, porque Deus operou esse milagre. Amados irmãos, e Deus quer operar esse milagre nas nossas vidas. Deus quer que nós atravessemos esse Jordão. Deus quer que nós avancemos diante das dificuldades que são impostas a nós. Mas precisamos estar com a nossa vida santificada e andarmos juntos. Amados irmãos, como precisamos valorizar o estar juntos, o andarmos juntos, o vencermos os desafios juntos. Muitas vezes, irmãos, eu percebo que às vezes temos algumas dificuldades pessoais e não compartilhamos, e não pedimos ajuda, não pedimos socorro. Quando vamos ficar sabendo, pronto, o irmão foi internado, ficou internado, passou por uma prova e a gente só fica sabendo depois quando já está em casa. Vamos compartilhar mais, irmãos, as nossas vidas. Peça ajuda. Ajude também, claro. Né? Alguém que está diante de uma dificuldade, diante de uma travessia. Ajude. Seja presente. Esteja presente. Para que nós juntos possamos avançar, amados irmãos. Poderíamos falar tantas outras coisas sobre esse texto, como o fato de que a maneira como o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, o impacto que essa travessia trouxe para com os povos inimigos que estavam esperando Israel vir atacá-los. O próprio povo de Jericó, vendo os israelitas atravessarem, porque o Deus de Israel estava com eles. E isso, amados irmãos, era algo que faria toda a diferença no desenrolar dos acontecimentos. Mas por hora, vamos ficar por aqui, contando que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. O desafio para nós essa semana é: santifique a sua vida e esteja junto com os irmãos. Valorize o estar juntos. Eu tenho muito ouvido falar, né? E é claro que nós compreendemos que a igreja não é o templo, é óbvio, os irmãos sabem disso, tenho falado sobre isso diversas vezes, a igreja não é o templo. Mas também as pessoas separadas não é igreja. Alguns dizem, eu posso buscar a Deus dentro do meu quarto. Você pode sim orar a Deus lá no escondido do seu quarto. Claro que pode, mas isso não é igreja. Você pode ter comunhão com Deus na sua casa? Pode. Mas você sozinho na sua casa não é igreja. Igreja é o ajuntamento do povo de Deus. É quando estamos juntos, aí sim, o corpo de Cristo. Juntos. Então, amados irmãos, valorizemos o estar juntos e que esse tempo breve que estamos impedidos de nos reunir,
possa servir, amados irmãos, como um motivador, como um combustível para valorizarmos mais o privilégio e as oportunidades que Deus tem nos dado de nos reunirmos para estarmos nos cultos de oração, na escola bíblica dominical e no culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Que o Senhor seja bondoso contigo e que você tenha uma semana cheia de vitórias, uma semana santa, juntos e abençoada pelo Senhor. Que a presença de Deus, agora não mais numa arca, mas no seu coração, possa ser notória a todos que estão à sua volta. Que todos, ao olharem para a sua vida, possam ver a presença do Senhor nela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.